Especialistas alertam para o aumento de casos de câncer de pulmão em mulheres não fumantes. E para falarmos sobre o assunto, eu converso ao vivo com a médica oncologista e pesquisadora Ana Gelati. Bom dia, doutora. Obrigada por conversar com a gente. O que está causando essa mudança em relação a esse tipo de câncer que comumente era mais visto, acredito eu, em pessoas que são fumantes? Bom dia, Liliana. É um prazer estar aqui com todos vocês. E realmente, o que a gente imaginava, né, é que o câncer de pulmão seria muito mais prevalente e ainda é em quem fuma, né? 80% mais ou menos dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em tabagistas ou em pessoas que fumaram por um tempo, mas em torno de 20% dos pacientes nunca fumaram. E essa taxa é muito superior também em mulheres não tabagistas, né? Nos últimos 30 anos, mais ou menos, a gente teve um aumento superior a 30% no diagnóstico de câncer de pulmão em mulheres. E isso tem chamado muito atenção, nos chama atenção para que existam outros fatores de risco para o câncer de pulmão, além do cigarro. Perfeito. E esse índice de mulheres, aliás, esse índice é mais relacionado a mulheres do que aos homens? É mais frequente que mulheres não tabagistas tenham câncer de pulmão relacionado a outros fatores de risco. Então, se a gente comparar mulheres e homens não tabagistas, as mulheres têm 2 vezes mais chance de ter um câncer de pulmão relacionado a outro fator de risco. Agora, uma coisa que às vezes as pessoas falam, e a gente até acha que é brincadeira, esse risco aumenta quando existe a convivência de alguém não fumante com pessoas fumantes, ela acaba também absorvendo essa fumaça e todos aqueles componentes químicos desse cigarro? Esse também é um fator de risco, sim, Liliana, que é o tabagismo passivo, né? E além disso, hoje a gente já tem comprovado cientificamente que a poluição é um fator de risco para o câncer de pulmão, assim como outras doenças pulmonares crônicas, a própria bronquite, enfisema, também pode ser um fator de risco, ou até mesmo exposição a outros fatores carcinogênicos, né? Como amianto, asbesto. E outro alerta que é muito importante nos dias de hoje é em relação ao cigarro eletrônico, né? Ao qual a gente já tem uma relação de risco também para câncer de pulmão. E a questão de prevenir o câncer de pulmão não é algo que a pessoa costuma fazer, vou no médico porque eu quero fazer um exame para ver como é que está meu pulmão, principalmente se a pessoa não é fumante. Então, existe um protocolo que normalmente encaminha as pessoas para esse tipo de exame quando ela sente algo relacionado. Como é que a gente tem que passar a agir, então, para tentar prevenir? Perfeito. Hoje já existe rastreamento, screening para o câncer de pulmão, mas ele, bem como você falou, ele está relacionado a quem fuma, né? Pacientes que têm entre 55 e 75 anos, que fumam há 20 anos uma carteira de cigarro por dia, ou há 10 anos 2 carteiras de cigarro por dia, esses pacientes têm indicação de fazer uma avaliação por tomografia uma vez ao ano, né? E fazer uma consulta. Agora, quem não fuma precisa ficar atento aos sintomas, aos sinais que a gente pode perceber no dia a dia. Uma tosse, uma dor no peito, uma perda de ponderal, que seria uma perda de peso, falta de ar, até mesmo a presença de sangue junto com a tosse, são sinais de alerta e que fazem a gente prestar mais atenção e procurar um atendimento médico. E especificamente, nesses pacientes que nunca fumaram, a gente tem uma prevalência de alterações genéticas no tumor, não são alterações hereditárias ainda, mas são alterações do próprio tumor que podem justificar o surgimento dele. E quando a gente encontra essas alterações, existem vários tratamentos hoje que são direcionados, que são específicos para cada uma dessas alterações. Então, é muito importante a gente ter conhecimento sobre isso para poder conversar com o seu médico e entender qual que vai ser a melhor escolha de tratamento, além da quimioterapia. Muito obrigada, doutora Ana, por esclarecer esses fatos para a gente, informações importantes para a nossa saúde. Um ótimo dia para ti. Obrigada, Liliana.